Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William dos Santos Lúcio, da ETEC Professora Luzia Maria Machado, ETEC Arujá. Este vídeo eu demonstrarei como desenvolver tarefas para os alunos, atividades, por meio de formulários estes que farão a autocorreção da atividade. É um processo disponível no Microsoft Formulários integrado ao Microsoft Teams. Primeiro passo, depois de estar logado, eu vou aqui do lado esquerdo na nossa guia Equipes. Seleciono a guia e aí abrem as equipes disponíveis, as quais eu participo. Eu escolho a equipe. Aqui no caso será para o primeiro teste Logística à Noite. Feito isso, a equipe é aberta com seus canais, ou seja, os componentes que eu já criei. Porém, a atividade, a tarefa, ela tem que ser criada no canal geral. Então, clico aqui no canal geral, certo? Dentro do meu canal geral já aparece esse feed de notícias com outras postagens de outros professores, enfim. Eu vou aqui na parte superior, clico no mais e clico em tarefas, certo? A janela de tarefas será aberta posteriormente, conforme a sua internet vai ser mais rápido ou menos. Aqui eu já tenho algumas tarefas que foram atribuídas anteriormente e eu vou criar uma nova aqui, a opção criar. Quando eu clico no criar, ele me pergunta se eu quero criar uma nova tarefa, que poderia ser uma tarefa, por exemplo, de leitura de texto ou assistir um vídeo e criar uma resenha, um resumo, ou seja, o aluno enviaria para mim um arquivo contendo a posição dele, a resposta dele. Segunda opção, questionário, é onde eu posso criar um questionário no qual o aluno terá opções de respostas, ele lerá as questões e responderá, e o próprio questionário fará a correção para o professor e para o aluno. Ou de existente, é um formulário que eu já criei anteriormente e queira reutilizá-lo. Eu vou fazer o processo do zero, então eu vou criar um novo questionário, seleciono aqui a segunda opção, questionário. Ele abre uma nova janela que me mostra já o aplicativo Microsoft Formulários, a pesquisa onde eu poderia digitar o nome de um formulário que eu já criei, e aqui embaixo ó, ele me mostraria os formulários já criados. Eu ocultei os formulários que eu já criei, e aqui tem a opção Novo Formulário. Então vamos criar um novo formulário. Quando eu clico em Novo Formulário, ele abre no navegador a plataforma do Microsoft Formulários, onde eu vou criar as questões, as alternativas, vou assinalar as respostas certas para o aluno poder executar a tarefa dele. Minha internet está um pouco lenta, a página não está abrindo, deixa eu atualizar aqui. Aí, atualizou. Opa, atualizou, abriu. Aqui ó, eu já tenho as opções. Criar novo formulário ou criar novo questionário. No nosso caso é um questionário. Então, novo questionário. Ele abre já a tela do questionário, primeira coisa com o título, sem o título nesse momento, e aqui adicionar novo é onde eu adiciono as questões. Eu vou clicar aqui no título, certo? E aí aqui eu crio esse formulário do zero. Então vou colocar o título do formulário, uma descrição e criar as questões. Professor, eu posso utilizar também um questionário que eu já usava em Word para apenas inseri-lo no Forms? Posso sim. Eu vou até mostrar esse processo. Eu já tenho um questionário que eu utilizava, ou seja, eu consigo aproveitar tudo que eu já tinha, apenas vou colocá-los no sistema. Isso otimiza para mim não ter que digitar tudo novamente, ter que corrigir todas as atividades. O próprio formulário vai fazer tudo isso para mim, de uma forma otimizada. E aqui no meu Word, ó, eu já tenho o formulário que eu usei, né, em um momento que eu criei. Então, como título, ó, eu vou colocar o nome do componente como o título da minha atividade lá no formulário. Tá? Título. Componente é o 1, introdução à logística, no primeiro módulo. Aí eu vou complementar aqui ó, com questionário da aula 3. Certo? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp para não ficar picando. Questionário da aula 3.
descrição. Eu posso escrever aqui a descrição da atividade, ou se eu já tiver isso lá no meu arquivo de Word que eu usava antigamente, tá aqui, ó, questões relacionadas à base tecnológica 1, evolução da logística, e 2, fundamentos e conceitos. Seleciono aqui a descrição, volto lá no formulários e colo, certo? Então eu já tenho o título do meu questionário e tenho também a descrição. Poderia colocar até uma imagem, mas eu não vou colocar nesse momento, para mim não vai ser útil. Aí eu clico em adicionar novo. O formulários me abre a opção do tipo de questão. Eu quero uma opção com opções de respostas, A, B, C, D ou E, ou até mais do que uma, diversas respostas. A resposta pode ser por meio de um texto, por meio de classificação de pontos de 1 a 5, enfim, vários modelos aí. Escala Likert ou outros formatos de questões. No nosso caso, o mais comum é usar questões com alternativas, com opções, ou textos, onde o aluno digita a resposta dele. Primeiro exemplo, eu vou criar uma questão com opção de resposta. Clico aqui. Eu poderia aqui digitar a pergunta e criar opção por opção e adicionar mais opções. Só que, assim, eu vou fazer essa nesse processo, né? Então, primeira pergunta é: o que você considera do curso em EAD? Primeira opção, ele poderia falar aqui bom, segunda, ruim, certo? Essas duas opções, essa pergunta valeria 1 ponto. Aqui, se fosse uma questão com várias opções de respostas, eu assinalaria várias opções, mas aqui ou é sim, ou é bom ou ruim. Então, uma opção só. É uma pergunta obrigatória ou não. Essa pergunta eu não vou colocá-la como obrigatória. Aqui no mais opções da pergunta, eu posso colocar também para reordenar as respostas, se fosse uma pergunta com mais de uma alternativa, para em cada aluno apareceria aí uma ordem, né, para dificultar o processo de cola, por exemplo. Beleza? Adiciono aqui, está adicionado. Primeira pergunta. Eu vou adicionar mais uma pergunta no meu questionário. Outra pergunta com opções. Clique em opção. Neste modelo, eu vou querer utilizar o que eu já tenho lá no meu arquivo Word. Clico nele. Vou pegar essa pergunta 1. Aqui está a pergunta. Copio a pergunta. Volto no formulários. Colo a pergunta. E vou nas opções. Aqui eu só tenho 2 opções abertas. E lá no meu arquivo eu tenho 5 opções. Até aí. Eu vou ter que copiar uma por uma? Bem, eu posso copiar uma por uma e ir inserindo uma em cada campo. Mas o Microsoft Forms ele é bem inteligente. Então eu vou lá no meu questionário, copio todas. Só tem que tomar cuidado que ele vai vir com o mesmo formato que estava no seu Word. Copiei todas, volto no formulários e colo. Ele vai entender e vai separar cada alternativa. Certo? Vocês verem aqui as 5 alternativas. Eu só tenho que me atentar que ele vem no mesmo formato. Então aqui eu tenho as letras que cada questão, cada alternativa seria. Então eu só ajusto isso, ó. Vou apagar, né? A letra que seria da alternativa e o espaço onde o aluno assinalaria lá no caso do Word. Ó. Então vou apagar daqui também. Vou apagar daqui também. Essa última opção eu não preciso, eu não tenho, mas é uma alternativa, eu excluo, certo? Então tem a minha questão, as 5 alternativas. Só que quando você passa o mouse em cada uma das alternativas, ó, se você perceber aqui do lado, você pode excluir essa alternativa. Você pode colocar um comentário em relação a essa alternativa. E tem o V, né, que seria a resposta que é correta. Essa pergunta, ó, desde os tempos antigos, os líderes militares já se utilizavam da logística. Nesses momentos que marcaram a história da humanidade, ocorreu um fato que ficou marcado como referência e é considerado o Dia da Logística. Estamos falando do transporte das pedras da construção das pirâmides? Não. Conquistas de Alexandre o Grande? Não. O desembarque das forças aliadas na Europa, o famoso dia D, né, em 6 de junho de 1944.
é essa data, que realmente é considerado o dia da logística. Então, essa é a resposta correta. Eu vou selecionar ela como resposta correta. Isto para quê? Para o próprio formulário executar para mim a correção. Ou seja, após o aluno fazer a atividade dele, ele consegue já ver as respostas que eram as certas. E, para mim, como professor, posteriormente, eu só vou checar isso de um modo simples e só dar o feedback para o aluno. Não vou precisar corrigir 40 atividades. O próprio formulário corrige para mim. Beleza? Então, essa opção já está criada. Quantos pontos, por exemplo, poderiam valer essa questão? 2. Tranquilo. Essa pergunta aceita várias respostas? Não, apenas uma. E é uma pergunta obrigatória. Beleza. Adicionando mais uma questão. Essa questão já está bem formulada. Vou adicionar outra questão de alternativas, certo? Porém, uma questão onde o aluno poderia assinalar mais de uma resposta. Eu tenho naquele meu arquivo em Word uma questão que envolve mais de uma resposta. Deixa eu verificar. Não, não tem. Então, eu vou criar lá. Quais são consideradas as atividades primárias da logística conforme a aula? Então, com base no que eles viram na aula, na literatura que eu utilizei, quais são as atividades consideradas primárias? Opção 1, embalagem. Opção 2, separação. Opção 3, gestão de estoques. Opção 4, gestão de transportes. Opção 5, processamento de pedidos. E opção 6, movimentação. Certo? Movimentação. Essa questão, conforme a literatura, são 3 atividades consideradas primárias. Então, o aluno terá que assinalar mais de uma alternativa. Então, a primeira coisa, eu vou selecionar aqui, várias respostas. Pontos, digamos que essa pergunta vale 2 pontos. Beleza. Opção obrigatória já está selecionado. Vou colocar para coordenar aleatoriamente, para cada aluno ver de uma forma as possibilidades de resposta. E vou marcar aqui as certas. Conforme a literatura, as primárias são gestão de estoques, gestão de transportes e processamento de pedidos. Certo? Com isso, o próprio formulário vai corrigir as atividades para mim. Beleza. Vou adicionar só mais uma questão na atividade. Vocês podem colocar quantas questões quiserem. Só vou colocar mais uma para verem a possibilidade de perguntas nas quais o aluno terá que escrever a resposta dele por meio de texto. Então, texto. Pergunta. Com base na aula, qual é a região do Brasil com o maior índice de roubos de cargas? Na aula isso foi explicado e eles têm que falar qual região: sul, sudeste, centro-oeste, enfim. A resposta é por meio de texto, então não tenho como colocar alternativas, mas eu tenho aqui como adicionar a que é a resposta certa, que é a região sudeste. Certo? Aqui, digamos que essa questão vale 1 ponto, é obrigatória. Eu não quero uma resposta longa, é basicamente uma resposta curta, com uma palavra só o nome da região, e adicionar novo. Certo? Então, eu já tenho aqui 4 questões no meu formulário. Eu poderia colocar quantas questões eu quisesse. Eu vou colocar aqui para visualizar como ficou esse formulário. Como o aluno veria isso? Introdução à logística, o módulo que é, questionário da aula 3, uma descrição do formulário. Aqui no caso aparecerá o nome do aluno, quando enviar esse formulário, seu nome e endereço serão exibidos, tal. E as questões. Então, A1,
o que você considera do curso EAD? Ela não tem o asterisco porque ela não é obrigatória, certo? Então vou colocar aqui, bom, desde os tempos antigos os líderes já se utilizavam da logística e tudo mais, enfim, ela já tem o asterisco aqui porque ela é obrigatória. Eu vou marcar a opção errada só para vocês verem a resposta depois. Quais são consideradas as atividades primárias? Essa eu vou colocar certo. Processamento de pedidos, gestão de transportes, gestão de estoques. E com base na aula, qual a região com maior índice de roubo? Lembre que lá eu coloquei com letra maiúscula, o Sudeste, aqui eu vou colocar com letra minúscula, tá ok? E vou submeter. Isso seria o que o aluno faria. Submeter, exibir resultados. Ó. O aluno já veria o resultado dele na sequência. Tá? A 1 não tem resultado porque ela é opcional. A 2 já me mostra que foi errada porque eu selecionei errado de propósito. A correta está aqui, ó. A 3 eu selecionei os itens certos. E a 4 eu também coloquei o item certo. Isso seria a visão do aluno em relação a esse questionário. Vou dar um atualizar, o meu questionário efetivamente ficar criado. Tá ok, eu criei a atividade. Eu volto lá no meu Teams e vou novamente na parte de criação de atividade. Eu estava criando atividade para a primeira logística. Coloco criar, questionário, vai abrir novamente a janela do formulários, já com o formulário que eu acabei de criar. Está aqui. Então, eu seleciono o formulário que eu criei, coloco avançar. Acabou, professor? Não, ainda não. Calma que tem mais um pouquinho. Aqui está o título. Aqui a atividade está sendo carregada, para o aluno já clicar no link e ir direto para responder. Eu ainda preciso atribuir a turma que fará isso. Como eu já havia selecionado a turma e o canal, a turma já está aqui. Caso eu quisesse mudar para outra turma, eu poderia mudar. Aqui nos alunos, né, já vem selecionado automaticamente todos os alunos, mas digamos que fosse para um aluno específico, uma recuperação. Eu selecionaria esse aluno. Digamos que fosse para uma turma de divisão. Eu selecionaria os alunos da divisão e a atividade apareceria apenas para eles. E aqui eu coloco a data de entrega. Então, digamos que fosse para sexta-feira, dia 4/4. Coloquei. Então, eu tenho minha atividade, né, o título dela. Tenho aqui o link para direcionar para a atividade nos formulários. Quantos pontos o aluno pode alcançar, a turma que precisa fazer, os alunos e a data de entrega. Então, eu coloco aqui a opção atribuir. Ok. Aqui na guia de tarefas, a atividade foi atribuída. Ah, não, ainda não. Peraí que eu acho que deve estar atualizando. Só um minutinho. Vamos lá na guia de tarefas. Keepers. Ah, já atualizou aqui uma. Na guia geral, eu já tenho uma tarefa, que é o questionário da aula 3. Para o aluno, apareceria do mesmo formato. Ele receberia aqui no atividade uma notificação, equipe uma notificação e no tarefas uma notificação. Isso no aplicativo do celular também ele receberia, faria atividade, posteriormente o professor corrigiria. Então basicamente é isso, pessoal. Como criar uma tarefa por meio de formulário no Microsoft Teams. Eu posso colocar quantas questões eu quiser, posso colocar os critérios de avaliação, coloco a resposta para ter autocorreção por meio do formulário e posteriormente eu faço um vídeo mostrando como dar o feedback para o aluno que respondeu a atividade. Espero que ajude a todos. Muito obrigado.